Esse edifício, um dos mais altos do mundo, construído no centro da cidade de Nova York, poderia ter colapsado, destruindo mais de 2 quarteirões e matando milhares de pessoas se não fosse o trabalho de conclusão de curso dessa corajosa mulher. Quer conhecer essa história que ficou em segredo por décadas? Então, já deixa o like aí no vídeo e se inscreve se ainda não for inscrito. Na década de 70, a empresa Citigroup planejava construir sua mais nova sede no centro econômico do mundo. Adquiriu um terreno na Avenida Lexington 618, a mesma avenida do icônico Empire State Building. A ideia era construir um prédio preparado para as tecnologias do futuro, com uma face inclinada para a instalação futura de painéis solares, que na época ainda estavam em fases iniciais de pesquisa. O Citigroup adquiriu o terreno em volta da igreja de São Pedro. Porém, o projeto que eles queriam executar precisava também do terreno da antiga igreja, que por sua vez se recusava veementemente em vender o terreno, independente da quantia que a empresa oferecesse. A solução encontrada pelo Citigroup foi adquirir os direitos aéreos sobre a igreja, ou seja, eles poderiam utilizar a área equivalente do terreno que a igreja ocupava, mas sem tocar o solo. A estrutura teria que ser suspensa sobre a igreja. Após meses de tratativas, a prefeitura, a igreja e o Citigroup entraram em um acordo. Como a igreja de São Pedro estava construída na esquina da Avenida Lexington, a estrutura do novo edifício não poderia utilizar o sistema padrão, com pilares nos cantos. Os pilares teriam que ocupar apenas o meio das faces, que por si só já era um tremendo desafio. Ainda mais se considerarmos que a arquitetura prevista pelo arquiteto Hugh Stubbins previa apenas 4 pilares, um em cada face do edifício, tendo os 4 cantos suspensos totalmente em balanço. Diante desse enorme desafio, que o próprio arquiteto sabia não ser gabaritado a calcular, decidiu contratar para essa tarefa o engenheiro estrutural mais conceituado da época, William Lemesser, que abraçou a causa como um desafio à sua carreira. Afinal, construir um edifício como aquele, com 280 metros de altura, o 8º mais alto do mundo na época, era algo totalmente inovador e colocaria o seu escritório em total destaque no mundo todo. A solução encontrada por William foi a execução de um núcleo rígido em concreto armado no centro do edifício, onde estariam localizados os elevadores, escadas, além do saguão do edifício. Para distribuir as cargas dos pavimentos nos pilares, as faces do edifício foram executadas com uma estrutura metálica treliçada, que além de deixar a estrutura mais leve, seria capaz de direcionar as cargas de forma direta para os pilares. Mas a estrutura metálica para um edifício tão alto quanto aquele iria balançar muito, o que não é necessariamente um problema, mas causa um certo desconforto aos ocupantes. Por isso, William também previu um amortecedor de massa, que absorveria as vibrações, diminuindo imensamente as oscilações do edifício. As obras foram iniciadas em 1974. Ainda nas fundações, alguns problemas começaram a surgir. A estrutura da igreja impossibilitava a instalação dos equipamentos para a abertura dos enormes blocos de fundação. Um novo acordo teve que ser feito, onde a igreja abriria a mão da antiga estrutura com a condição do Citigroup construir uma nova exatamente com as mesmas dimensões e no mesmo local, que possibilitou a continuação das obras. O edifício ficou pronto 3 anos depois, em 1977, sendo sua inauguração noticiada nos principais jornais do mundo como uma estrutura inovadora e que desafiava as leis da física. Mal sabiam esses jornalistas que estavam mais certos do que imaginavam. Alguns meses depois, em junho de 1978, uma estudante do curso de Engenharia Civil da Universidade de Princeton ligou para o escritório de Lemesser, pois estava desenvolvendo um TCC sobre a estrutura que ele havia calculado. Mas algumas coisas não faziam muito sentido. Quem atendeu o telefonema da estudante foi o engenheiro sênior do escritório, Joel Weinstein. A estudante, Diane Hartley, cuidadosamente explicou as suas dúvidas a Joel, que basicamente eram as seguintes. Todo edifício de grande altura tem como principal carga as ações do vento, onde deve ser calculado atuando em toda a superfície da estrutura em todas as direções, não simultaneamente, é claro, mas com a mesma intensidade, considerando as piores situações possíveis.
como um furacão, por exemplo. Segundo Diane, algumas situações de vento por ela consideradas não foram previstas nos cálculos de William, e que o prédio, em caso de ventos acima de 110 km por hora, corria sérios riscos de tombar transversalmente. Joel, tendo total certeza das capacidades técnicas de William, simplesmente dispensou a análise feita pela estudante, após alguns minutos de conversa. Mas ainda assim, no dia seguinte, decidiu comentar o fato inusitado com William, que por sua vez, tocado pela curiosidade, resolveu rever os seus cálculos. Após poucos minutos de análise, viu que a estudante Diane Hartley tinha razão. As considerações que a estudante fez e William havia esquecido de fazer era a direção do vento batendo a partir dos cantos do edifício, pois como o edifício tinha uma configuração de pilares fora dos vértices, as ações do vento, numa situação convencional, é feita apenas nas faces, mas nesse projeto em específico deveria também ser feito nos cantos, região mais frágil da estrutura. Além disso, os cálculos de velocidade máxima do vento de 110 km por hora, definidos pela estudante, estavam corretos, o que incrementava em até 160% nas cargas que por ele foram consideradas no projeto inicial. William LeMesser ficou alguns dias vendo e revendo seus cálculos, fazendo uma análise dos coeficientes de segurança que ele havia aplicado, para verificar se seriam capazes de absorver esse enorme erro de cálculo. No final, para alívio de William, os coeficientes que ele considerou, além do amortecedor de massa, seriam capazes de absorver as diferenças e a ventos de até 160 km por hora, desde que a execução tivesse seguido exatamente o seu projeto. Mas, para o azar do engenheiro, uma redução de custo durante a execução, inclusive autorizada por ele mesmo, fez uma alteração crucial. As soldas previstas no projeto inicial foram substituídas por rebites, o que diminuía e muito a rigidez das ligações da estrutura metálica, tornando-a muito mais deformável. Sendo assim, as ações do vento, somado ao desaprumo gerados por essas cargas, tornava a estrutura totalmente instável. Se considerar ainda uma falta de energia, onde o amortecedor de massa ficaria inoperante, a capacidade de resistir ao vento caía de 160 km por hora para pouco mais de 110, novamente corroborando para as análises de Diane Hartley. Desesperado, William, na época, cogitou o suicídio caso seu projeto sofresse o colapso, o que poderia ocorrer a qualquer momento, considerando que a ilha de Manhattan, historicamente, sofre com ventos próximos a 150 km por hora a cada 16 anos. Ele convoca então uma reunião de emergência com o Citigroup e expõe o problema. A empresa coloca todos os recursos possíveis à disposição do engenheiro para que o problema fosse resolvido, mas tudo isso teria que ocorrer em total segredo. Apenas alguns agentes da prefeitura de Nova York ficaram sabendo, onde até um plano de emergência com mais de 200 socorristas foi elaborado de forma confidencial, caso alguma coisa acontecesse numa tempestade, por exemplo. Os socorristas, mesmo sem saber o porquê, tinham ordens para seguir para a Avenida Lexington 618, pois algo estava previsto para acontecer naquele local. Para se ter uma ideia, nem os funcionários da empresa ficaram sabendo desses problemas, pois as obras aconteceram durante a madrugada, sempre atrás de tapumes. A estrutura metálica interna foi completamente soldada e reforçada para permitir a resistência de cargas de vento com mais de 160 km por hora, que era o mínimo exigido para a região. Os problemas estruturais do edifício ficaram em total segredo. As menções a esse fato eram vistos sempre como boatos. Até 1995, quando a BBC decidiu investigar a fundo o ocorrido, onde alguns engenheiros que trabalharam na obra de reforço resolveram expor o fato, o que gerou uma reportagem que passou em todos os Estados Unidos. A agora engenheira Diane Hartley viu a reportagem e imediatamente entrou em contato com a BBC, pois nem mesmo ela fazia ideia que seu trabalho de conclusão de curso foi responsável por uma mobilização daquela magnitude. Sua altíssima capacidade técnica, mesmo quando ainda estudante, evitou uma tragédia e indiretamente salvou milhares de vidas, o que torna Diane Hartley uma mulher e engenheira incrível. Essa é a homenagem do canal da engenharia
a todas as mulheres engenheiras do Brasil e do mundo. Parabéns pelo seu dia. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo e se inscreve se ainda não for inscrito. E me diz aí nos comentários o que você achou dessa incrível história. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!